Meus irmãos, boa noite. Deus abençoe as nossas vidas, nesse momento que a gente vai ter de oração, colocar nossa vida na presença do Senhor, os irmãos em casa também. Que Deus fale conosco, e fale aos nossos corações. Sexta-feira, mais uma semana vencida. Amanhã é sábado, alguns vão ter uma folguinha a mais aí. E dá para descansar mais um dia, domingo, e depois volta o batente de novo, Então a gente vai aproveitar nessa noite, a gente colocar a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus, tá? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91, Salmo de número 91. Esse é um salmo que traz para a gente um direcionamento do cuidado de Deus sobre nós. E é muito bom quando a gente para e a gente lê esse salmo e entende a realidade dele. Esse salmo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma a tua tenda chegará, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor eu os livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, esse salmo declara justamente que aqueles que confiam no Senhor serão eternamente cuidados, por esse Deus maravilhoso, que cuida das nossas vidas, sabe de cada uma das nossas necessidades, e a gente então tem que agradecer a esse Deus. O hino que eu escolhi aqui hoje é o hino 68. O título dele é Necessidade, e o Salmo 91 fala justamente da necessidade que nós temos, que é de confiar em Deus, e Ele cuidar das nossas vidas. Hino de número 68, e ele diz assim:
Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Irmãos, é uma declaração, dessa nossa necessidade. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, pelos cuidados dele. Pai bendito, muito obrigado por aquilo que lemos, Deus, tanto no Salmo 91, quanto nesse hino que fala da nossa dependência e necessidade do Senhor. Graças rendemos a Ti, Deus, pelo Teu maravilhoso cuidado, pelo poder, Deus, que o Senhor tem e se manifesta, Deus, abrindo as Tuas asas, nos tomando, Deus, sobre protegidos, e a Tua palavra declara, Deus, o amor do Senhor pelo Teu povo. Alegra o nosso coração, Deus, para que possamos fazer a Tua vontade e viver segundo o Teu querer. Renova sempre, Deus, a nossa esperança, e que as nossas orações, Deus, estejam firmadas nas promessas do Senhor, pois a Tua palavra, Deus, tem promessas e cada uma delas, Deus, vem com o intuito de fortalecermos nessa caminhada. Alegra, Deus, o nosso coração por podermos confiar no Senhor e descansarmos, Deus, debaixo das Tuas asas e vivermos para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ler em Tiago, capítulo de número 5, texto que fala sobre oração, Esse texto nos incentiva a orar. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Eu vou ler, irmãos, do verso 12 até o verso 20, porque envolve, outras questões aqui, mas é para despertamento nosso quanto à oração. Tiago, capítulo 5, do verso 12 ao verso 20, diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, sobre essa ideia de renovação da nossa vida. A igreja, nesse tempo de distanciamento, às vezes ela pode esquecer, da necessidade de estar na presença do Senhor. A gente precisa preocupar com isso, ver como está a nossa vida, a nossa caminhada. Então a gente sempre ora por um renovo, um avivamento na nossa vida, mas todo avivamento ele é precedido
confissão de pecados, reconhecer que nós somos pecadores, né? Nós vamos fazer isso, nós vamos orar a Deus, colocar a nossa vida, os irmãos que estão em casa, e também interceder pela nossa igreja, né? Como está aqui no final, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos ter um momento de oração pessoal e depois eu estarei orando, né, pela nossa igreja, para que Deus traga renovo, para que Deus traga reconhecimento de que nós somos pecadores e necessitamos da graça e do perdão de Deus. Senhor Deus, abrimos o nosso coração e falamos, ó Deus, sobre aquilo, ó Deus, que há em nós e que necessitamos, ó Deus, nos arrependermos, e necessitamos, ó Deus, como igreja, reconhecer que somos pecadores nessas áreas e, ó Deus, pedir o teu perdão, com um arrependimento verdadeiro, sua tristeza no coração, mostrando, ó Deus, verdadeiramente o nosso caráter. E podemos, ó Deus, experimentar, ó Deus, o alívio da voz do Senhor, dizendo que os nossos pecados estão perdoados. Clamamos, ó Deus, pela nossa igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, adolescente, jovem, adulto, que o Senhor, ó Deus, possa conduzir-nos ao entendimento, ó Deus, de que devemos viver uma vida de santidade na Tua presença. Abrir mão, ó Deus, de prazeres que nos fazem distanciarmos do Senhor e, ó Deus, enfatizar a ideia, ó Deus, de que devemos viver em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as coisas antigas e paixões antigas, que abandonemos, ó Deus, práticas do pecado, as obras da carne e vivamos, ó Deus, a experiência da obra do Espírito na nossa vida. Ajuda-nos a andar, ó Deus, na Tua presença, andar no Espírito, sermos enchidos do Espírito, sermos, ó Deus, direcionados pelo Espírito, sermos renovados, ó Deus, pelo Espírito, porque, ó Deus, se vivemos pelo Espírito, nós devemos também, ó Deus, andar no Espírito, pois a nossa vida agora, ó Deus, é nova vida, é a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a ter prazer nessas coisas e abandonar, ó Deus, aquilo que não louva e nem glorifica o nome do Senhor. Começando, ó Deus, na minha vida, na liderança da igreja, na vida, ó Deus, dos presbíteros, dos diáconos, na vida, ó Deus, de todos aqueles que têm cargos de liderança na Tua igreja, para que todos, ó Deus, possam perceber, ó Pai, que há uma preocupação no nosso coração quanto à santidade. Renova, ó Deus, o nosso fervor, que nós, ó Deus, lutemos de forma sadia contra o mal, ó Deus, que há em nós, que nós criemos, ó Deus, hábitos disciplinares, ó Deus, que nos ajuda a crescer, como a leitura da Tua palavra, de forma enfática, espiritualizada, uma vida, ó Deus, de oração, uma vida de comunhão verdadeira, ó Deus, de tempo, ó Deus, favorável, para colocar a nossa vida na Tua presença, ó Deus, porque o Espírito do Senhor, ó Deus, é que nos ajuda nessas coisas, pois sabemos, ó Deus, que podemos estar muito distantes do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas nesse tempo, ó Deus, em que estamos distante da comunhão com o povo do Senhor. Não permita, ó Deus, que caiamos no erro, não nos esqueçamos, ó Deus, do prazer da comunhão e nem desobedeçamos, ó Deus, a ordem do Senhor para congregarmos, vivermos em comunhão.
Renova, ó Deus, o coração daqueles que estão cansados, abatidos, entristecidos, em depressões, dificuldades pessoais, financeiras, físicas. Que o Senhor, ó Deus, os visite, e aqueles, ó Deus, que estão sendo conduzidos, ó Deus, pelo olhar do inimigo, pelos prazeres da carne, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada um deles, e que nós possamos retornar, ó Deus, à presença do Senhor, reconhecer, ó Deus, os nossos erros, abençoar os nossos lares e vivermos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Deus, os nossos erros, as nossas faltas. Intercedemos, ó Deus, por cada irmão que congrega aqui conosco e aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando nesse momento. Que a bênção e a paz do Senhor, ó Deus, seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, aqui em Tiago, no verso de número 17, ou seja, 16, perdão, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Então é apresentado aqui Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou, né? E nós vamos fazer isso, né? Nós temos alguns irmãos na igreja que já apresentaram seus pedidos, e a gente tem sabido, daqueles que a gente tem sabido, a gente vai estar orando, né, e colocando na presença do Senhor. Se algum irmão que está aqui tem algum pedido, né, para a gente colocar na presença do Senhor, a gente vai colocar também. Eu só vou apresentar, né, aqueles que a gente está e tem de conhecimento, né, que chegou até nós, para que a gente possa orar, né? Esses últimos aí da pandemia, né? Nosso irmão Juversino, o Israel, então já estão melhores, né, na questão do tratamento. Marcelo e a Aline, né, passaram também, tiveram os tempos de quarentena, então inspira os cuidados do Senhor sobre a vida deles. A gente tem orado pela vida do Wellington, né, colocando a vida do Wellington na presença do Senhor, pedindo a Deus que cuide da vida dele, dê tranquilidade, né, nesse momento de reclusão, né, no momento de tratamento, né. A gente tem orado pelo Sadi, o Sadi sempre coloca a questão da saúde dele, nem da família, sempre pede para a gente poder orar pela família, né. Nós estamos orando pelo Meneir e pela Almira, né, eles estão com sintomas, né, de Covid, fizeram o exame, ainda não saiu o resultado, mas eles estão assim meio afastadinhos, tanto que não vieram hoje, né, estar aqui conosco. Então a gente vai estar orando por eles. Os sintomas que eles tiveram é um sintoma de tosse, náusea, então, né, uma febrezinha, a Almeida também teve, então a gente vai continuar orando, né, pedindo a Deus, colocando na presença dele. Eu acho que são esses aí. A gente tem orado, né, pela vida do Hércules, pela recuperação, tratamento, aquilo que Deus tem para trabalhar, né? Recebi a notícia que tem uns parentes do Flávio, né, que eles estão contaminados com Covid. Eu não sei todos ao certo, né? A mãe, a irmã do Flávio, então a mãe, a irmã do Flávio e o irmão, né? Eles estão confirmados. Então a gente, para poder orar por eles, né? Outros da família estão com alguns sintomas, mas não tem confirmado ainda. Então a gente tem mais motivo para colocar na presença de Deus, né? Dos irmãos que estão aqui, tem algum pedido? Rogério, seu pedido lá já saiu? O Flávio falou que provavelmente semana que vem. Certo, né? Nós estamos, né, orando pelo Rogério, uma demanda, já saiu tudo, agora é só concluir uma venda e aí então eles serem informados, né, do término do processo. Mais alguém tem algum pedido? Gilimar? Roberto, Débora, sua sobrinha? Ela passou para a cirurgia, deu calor no pescoço. Já que achou uma erradinha, ela perdeu a voz. Então tá. Então a Débora, sobrinha do Roberto, né, numa cirurgia ela teve, né, uma perda de voz, então orar por ela. Gilimar? Eu vou agora no tratamento, vou fazer a cirurgia de correção, né? Vai marcar, não sei se no final desse mês ou dessa agora. Saiu agora, né?
o Julimar, né, desde o início do ano, a gente tem orado por uma correção que ele tem para fazer do esôfago, né? Do esôfago, e aí saiu, então por esses dias aí está sendo agendado, a gente vai colocar na presença do Senhor a vida do nosso irmão Julimar também. Eu estou tentando lembrar que a gente esteve orando, né, pelo pastor Weberson, já recebeu alta, está muito bem, está bem melhor, né, todo o quadro dele, toda a situação. Eu acho que são esses, irmãos, os pedidos que nós temos, né, mais próximos de nós. Vamos ter um momento de oração, colocar essas vidas na presença do Senhor, pedir que Deus cuide de cada um. Deus amado, nós lembramos, ó Pai, que o Senhor é quem nos chama à oração, e o Senhor é quem diz que nós devemos levar a Deus as nossas causas, as nossas dificuldades e apresentar tudo isso em oração. O Senhor nos incentiva por obra, Deus, do Espírito e pelas palavras de Jesus, e a Tua palavra diz que é a Ti, ó Deus, que recorrerão todos aqueles que têm necessidade. A Ti virão todos os homens. E nós fazemos isso, Deus, confiadamente, de forma, ó Deus, que possa tranquilizar o nosso coração, entregamos, ó Deus, as nossas vidas a Ti e lembramos, ó Deus, de cada um desses irmãos que aqui foram apresentados. A vida do nosso irmão Julimar, o agendamento da cirurgia, a necessidade que ele tem. Oramos pela vida da Débora, ó Deus, com a questão da correção da voz. O Senhor direcione os médicos, ó Deus, para fazer a correção pós-cirúrgica adequadamente, tudo corra bem. Oramos pela vida do Sadi, ó Deus, agradecemos pela melhora da operação dele, mas pedimos, ó Deus, que tudo corra bem. Oramos, ó Deus, colocando diante do Senhor, ó Pai, a vida do Meneir, da Almira, ó Deus, que estão com sintomas de Covid, que o Senhor esteja cuidando. Oramos, ó Deus, pela mãe e pelos irmãos do Flávio. A bênção do Senhor seja ali, ó Deus, nesse tempo de repouso, nesse tempo de necessidade. E o Senhor, ó Deus, é quem pode falar o coração deles, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, traga alívio, ó Deus, nesse momento, e todos os outros parentes, ó Deus, com suspeita ou qualquer possibilidade, que o Senhor também esteja cuidando. Agradecemos, ó Deus, pela vida do Gilbercino, pela vida do Isaías, pela vida do Marcelo, da Aline, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo, cuidado do Senhor e nenhum agravamento, Deus, na questão de saúde. Louvado seja o Teu santo nome. Oramos pela vida do pastor Weberson, agradecendo, Deus, pela recuperação dele e agora ter voltado para o lar, e pedimos, ó Pai, também pela vida do Wellington, que o Senhor esteja cuidando, Deus, da vida dele, dando direcionamento, Deus, nesse tempo, e que o Senhor, ó Deus, possa instruir a ele e aos médicos. Agradecemos, ó Deus, pelas boas notícias sobre aquilo que o Rogério tinha, ó Deus, de causa trabalhista, as respostas todas, e agora, ó Deus, um último parecer, que o Senhor, ó Deus, possa direcionar e trazer essa tranquilidade, ó Deus, e que possamos sempre, ó Deus, depender do Senhor, crer que o Senhor tem cuidado de nós e renovar, ó Deus, sempre a nossa esperança na Tua presença, dia após dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos orar também, né, pelos missionários. Eu pedi ao Rogério que faça essa oração, venha aqui à frente, interceder, né, pela vida dos missionários, que Deus possa estar conduzindo, né? E muitos missionários têm relatado um certo nível de perseguição, e a gente vai orar, né, pela vida deles, para que a gente possa, para que eles possam, né, dar continuidade na proclamação do Evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós adoramos ao Senhor, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Sim. Nós agradecidos estamos ao Senhor, ó Pai, por estar na Tua casa nesta noite, para mais uma reunião de oração, ó Deus, onde nós colocamos as nossas vidas, nossas petições, ó Deus, nossos clamores diante do Senhor, ó Pai, suplicando, ó Deus, misericórdia para nossas vidas, ó Pai. Amém. Neste momento nós pedimos, ó Deus, pela vida dos missionários, ó Pai. Muitos, ó Deus, estão correndo risco de vida, ó Deus, por estar proclamando a Tua palavra, levando a Tua palavra para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. Sim. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Pai, que o Senhor possa estar protegendo, ó Deus, essas vidas,
amparando, suprindo as necessidades de cada um, ó Deus. Também, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo os missionários, ó Pai, dessa pandemia, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar, ó Deus, protegendo a cada um, a saúde, ó Deus, que o Senhor possa estar livrando, ó Deus, de qualquer enfermidade, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, tocando o coração, ó Deus, de cada pessoa que é servo do Senhor, ó Pai, para que cada um tenha um compromisso, ó Deus, de estar, ó Pai, orando, intercedendo pela vida dos missionários e também contribuindo financeiramente, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, perdoando nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ler o Salmo de número 91, os 2 primeiros versos, né, nós lemos ele no início, mas para a nossa meditação aqui, Salmo de número 91, verso 1 e 2. Salmo de número 91, verso 1 e 2. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Irmãos, esse salmo, né, do verso 3 em diante, tem as expressões, né, da informação dos benefícios de se confiar em Deus, né? E nós encontramos aqui 4 termos para definir quem é esse Deus que cuida de nós, que cuida daqueles que nele confiam. Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, Altíssimo aqui é Elohim, e descansa à sombra do Onipotente. Aqui nós encontramos o termo El Shaddai. Diz ao Senhor, aqui o termo é Yahvé, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, aqui é Elohim. Ou seja, os 4 nomes de Deus no Antigo Testamento que eram mais citados, mais falados, nós encontramos aqui. Então, esse texto está mostrando quem é o nosso Deus. Ele é, primeiro, o Altíssimo, o Elohim. A ideia aqui é o Deus em sua excelsa autoridade. Jesus fala sobre isso: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu. Mas esse Deus que é forte e que é poderoso. O segundo aparece como o onipotente, né? Nós temos esses onipotente, onipresente, onisciente, de omni, ou de o máximo de poder, o máximo de presença, o máximo, né, de conhecimento. Esse é o nosso Deus. Terceiro, ele também recebe um título agora de intimidade, é Senhor. Senhor aqui é Yahvé, o Deus do pacto. E por último aparece Elohim, ou Elohim. Elohim aqui recebe o nome do Deus Criador, ou seja, o Deus Criador, o Deus do pacto, o Deus Todo-Poderoso e o Deus em excelsa grandeza, mais íntimo a nós. Ele é apresentado aqui, e o salmista diz assim: o que habita aqui é aquele que, quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. São os nomes de Deus que aparecem aqui. É sempre bom nós sabermos o nome de Deus, né? O nome de Deus é um só. Deus não tem diversos nomes. Deus tem diversas definições, né, para Ele. Então, por exemplo,
Ainda que Deus tenha sido chamado de diversos nomes, como está aqui, Altíssimo, Onipotente, Senhor, né, e Deus, o nome que Deus quer ser chamado, e ele aparece aqui, é Senhor, é Yahvé. É o único momento em que Deus define o seu nome, e ele sabe muito bem que nós necessitamos disso. Por isso então nós chamamos Senhor, e temos que lembrar que é o Senhor Yahvé, o Deus da aliança, porque qualquer outra expressão poderia também ser utilizada a outro Deus, mas esses são atributos do nosso Deus, da sua excelsa grandeza, da sua onipresença, e ser Ele o Criador de todas as coisas. Então o nome de Deus aparece aqui, o Senhor, o Deus da aliança. Só que existe algo que a gente precisa lembrar, que este salmo cumpre magistralmente aquilo para o que a Bíblia foi escrita a nós. E na Bíblia, irmãos, eu encontro a expressão máxima da revelação de Deus, aquilo que Deus quis revelar a nós, aquilo que Deus quis manifestar a cada um de nós. E ele disse que quem confia, são duas atitudes: primeiro, habita; segundo, descansa. Então, habitar é aquele que encontra local de segurança, e aí você habita no esconderijo do Altíssimo. A ideia aqui, irmão, você está debaixo do local onde Deus protege. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas só que Ele produz algo além. Então você não entra nesse esconderijo e fica de vigília, se eu ver o que está acontecendo. O texto diz assim: descansa à sombra do Onipotente, né? Descansar à sombra do Onipotente, irmãos, é nada mais daquilo que a gente sempre fez, ou quem mexeu na roça, ou trabalhou em algum lugar, aquele sol escaldante, né? O símbolo aqui está no deserto. E aí então chega uma hora que você não aguenta mais de calor, aí você encontra uma árvore ou um penhasco que ele está dando uma sombra, e você vai lá, e debaixo dessa sombra você descansa. Então essa é a imagem que está sendo criada aqui. O verso de número 2 diz assim: meu refúgio e baluarte, né? Refúgio aqui é local de segurança, baluarte aqui é como se fosse uma coluna, ou seja, ele é firme, então eu posso me esconder nele e ele jamais será abalado. E ele encerra o salmo dizendo assim: Deus meu, em quem confio. Como eu estava dizendo agora há pouco, as Escrituras, ela cumpre o seu dever máximo. Então, por exemplo, o salmo de número 105, 115, verso de número 119, verso de número 105, diz assim: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso quer dizer a mesma coisa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a mesma coisa, tá, irmãos? Não tem diferença nenhuma. Só que ele falou falou a mesma coisa duas vezes. A ideia era essa. O que acontecia naquele período? Hoje a gente tem lanternas fortes, né? A maioria de nós usamos celulares, mas eles tinham lamparinas, lâmpadas de barro, onde punham azeite, punham cordão e punha fogo. E muitos deles prendiam essas lâmpadas no pé. Para quê? Para que quando ele pisasse, onde ele pisasse, ele pudesse estar iluminado, mais do que carregar na mão. Então era prática de fazer isso. Então, onde você apontava o seu pé e a lâmpada estava no seu pé agarrada, você então caminhava tranquilamente. Então essa é a ideia. Então a palavra é assim. Mas preste atenção: Deus não é esconderijo, Deus não tem sombra, Deus não é refúgio, e Deus não é baluarte para quem não confia nele. É o inverso aqui. Então, quem não confia no Senhor, ele está em perigo gravíssimo. Então a gente precisa lembrar disso. O que nós precisamos fazer imediatamente? Anunciar às outras pessoas que Deus não é refúgio para todos. Às vezes você chega na casa e vê lá aberto o Salmo 91, é justamente esse salmo aqui, o Salmo da proteção. Você chega em estabelecimentos
está lá o Salmo 91, e todo mundo fica assim, olha que maravilha, mas preste atenção, esse texto, ele é uma promessa para quem confia, e não para quem não confia. Por isso, irmãos, a palavra cumpre o seu plano, porque a palavra tem um projeto para aqueles que creem nela, e não para aqueles que não creem, e aí ela passa a ter sentido. Imagine só uma pessoa que não confia em Deus, mas ele acha bonito esse salmo, e ele diz, eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, digo, o Senhor é o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E aí você pergunta, você confia em Deus? Não, eu não creio nesse Deus, eu não creio em Jesus, eu não tenho esperança em Jesus. Então essa promessa é somente para aqueles que confiam, e nós, irmãos, sistematicamente devemos avaliar em quem nós confiamos, né? Os salmistas cantaram muito, e se nós não confiamos em carros, cavalos, nós confiamos em o nosso Deus, que é todo poderoso. Nós confiamos no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac. Quem tem o Deus de Abraão por socorro, ele está livre, está protegido, por isso então ele pode falar dessas coisas. E nesse salmo nós encontramos essas duas expressões, que quem fala diz, Deus é o nosso esconderijo, Deus é o local onde nós descansamos, ou seja, nós estamos eternamente protegidos, nada nos arrancará do amor de Deus. Jesus nunca nos abandonará. Essa é a segurança que nós temos. O segundo é que nós temos um descanso. Então alma nenhuma encontrará descanso a não ser em Deus. E quando a gente fala sobre isso, é na presença e na pessoa do Senhor Jesus. Nós necessitamos confiar em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, irmãos, é o nosso sábado. Cristo Jesus é o descanso que os judeus queriam. Cristo Jesus é o descanso que Abraão quis encontrar. Rodou pela Terra Santa e não descansou. E nós agora podemos descansar em Cristo Jesus. Então Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Iavé, o El Shaddai, o Elohim, é esse Deus que nos dá segurança, e é esse Deus que nos permite descansar plenamente nele. Mas preste atenção, irmãos, isso é um ato de fé, não é um ato intelectual, não é pelo que conhecemos aquele monte de coisa, mas é porque cremos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que nós confiemos nele e entreguemos toda a nossa vida a Ele. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado por essa palavra, que pode, ó Deus, trazer a nós o entendimento de que aqueles que confiam no Senhor encontraram, Deus, segurança, encontraram descanso para as suas almas. Ó Deus, que nós sintamos assim também, porque confiamos, não simplesmente porque a palavra diz, mas é porque confiamos no que a palavra diz. Que o Senhor, ó Deus, é para nós um esconderijo, o Senhor, ó Deus, é para nós um ambiente de descanso. Por isso, ó Deus, confirma no nosso coração, Deus, a certeza desse abrigo e a certeza desse descanso. Em meio às dificuldades que temos, a tristeza, as perseguições, as lutas, as dificuldades, sejam físicas, sejam pessoais, sejam familiares, financeiras, materiais, sejam necessidades emocionais, psicológicas, ó Deus, ou a questão de saúde e até mesmo necessidades espirituais. Ó Deus, confirma isso no nosso coração. Nada nos separará do amor do Senhor, por isso o Senhor é o nosso abrigo, e nada, Deus, interromperá o descanso
que nós podemos ter no Senhor, ó Deus, pois sabemos que o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós. A tua palavra, ó Deus, no Antigo Testamento, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. A tua palavra, no Novo Testamento, diz que os anjos do Senhor são ministros, ó Deus, para protegê-los, para cuidar, para ministrar, ó Deus, as nossas vidas. Além, ó Deus, da obra do Espírito Santo e de toda a intercessão de Cristo Jesus em nosso favor, mas também, ó Deus, na comunhão dos santos. Ó Deus, que sintamos que estamos firmes e permaneçamos, e que haja, Deus, descanso das nossas preocupações, debaixo, Deus, da sombra das tuas asas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Domingo de manhã estaremos de volta, 9 da manhã, e domingo à noite às 19h30. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.